Oi pessoal, o professor Demis aqui falando e nessa nossa aula da semana nós vamos começar o assunto de geradores e receptores. Nessa primeira semana nós vamos trabalhar apenas o conceito de geradores elétricos, tá bom? E na próxima semana nós vamos trabalhar o conceito de receptores. Lembrando que esse aqui é uma parte do assunto de eletrodinâmica. Então todas aquelas partes de resistores, corrente elétrica, circuito, continuam valendo aqui a compreensão. Então, é importante você sempre dar uma revisada nas partes anteriores, porque geralmente as questões envolvem mais de um assunto. Então, nós vamos começar a falar sobre geradores, mas é interessante você entender que no meio das questões a gente tem que falar sobre corrente elétrica, sobre tensão, sobre associação de resistores, sobre circuitos elétricos, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que seriam geradores? Aqui nós temos dois exemplos, que são as placas solares e uma bateria de um automóvel. Então, a palavra mesmo já está falando, ó, geradores. São dispositivos eletrônicos capazes de gerar corrente elétrica ou manutenção elétrica. Então, tudo, tudo que transformar em energia elétrica, a gente pode chamar ele de um gerador. Por exemplo, uma usina hidrelétrica ou uma associação de pilhas ou uma pilha individual. Então são exemplos de geradores de energia elétrica. Nessa parte nós vamos trabalhar conceitos mais simples de eletrônica, como por exemplo baterias ou pilhas elétricas. Então, qual é a simbologia que você deve utilizar quando estiver falando sobre geradores? Bem, pessoal, a simbologia é essa. Nós vimos que resistores nós podemos representar por isso aqui. Nas aulas passadas nós discutimos a simbologia. Então, quando a gente fala de geradores, pessoal, geradores, ela é composta geralmente na parte real de duas coisas. Nós temos esse E, que também tem um Ezinho assim mais bonito aqui, né? Geralmente no livro ele coloca assim, que é a nossa famosa FEM. Eu coloquei FEM porque o termo não é correto, devido a uma série de erros históricos de denominação. Achava-se que a eletricidade era uma espécie de força. Então, hoje nós sabemos que a eletricidade não é a corrente elétrica ou a tensão não é uma força elétrica. Não é uma força, e sim um potencial. Mas devido a fatos históricos, ainda o termo é utilizado, que é a nossa força eletromotriz. É a nossa, pessoal, tensão interna. É uma tensão. Então ela deve ser dada em volts. E esse Rzinho aqui é a nossa resistência. Mas que resistência é essa? É a nossa resistência interna da bateria. Então toda bateria ou todo gerador elétrico, pessoal, vai ter uma resistência dentro dela que nós vamos chamar de resistor interno. O correto é que a resistência seja pequena, porque nós sabemos que a resistência vai gastar tensão elétrica, ela vai consumir energia. Então, por exemplo, você deve ter um famoso bateria viciada, que é aquela bateria de notebook ou de celular que você carrega e com o tempo ela se carrega muito rápido. Por quê? Porque a resistência dela internamente está alta, então ela vai gastar mais energia do que o normal. O melhor possível é quando você tem uma resistência interna muito pequena. Então, tão pequena que você pode considerar como zero, que é essa outra parte aqui. Seria o nosso gerador ideal. Esse gerador ideal é quando a nossa resistência interna é zero. Só que ele tem um detalhe, ele não existe na prática. Ele não existe. O que você pode ter é
geradores com resistência tão baixa que você pode desprezar a resistência interna dela. Então, quando a questão falar de uma bateria ou um gerador elétrico ideal, você não considera a energia interna dele. Agora nós vamos falar sobre a equação do gerador. Então nós vamos discutir qual é a tensão que está saindo aqui nos polos de uma bateria. Nós já discutimos que dentro de uma bateria nós temos a força eletromotriz e uma resistência interna. Então, quando você tem um lado maior e outro menor, esse lado maior é o positivo e esse lado menor é o negativo. Então, a corrente sai sempre do lado positivo, a corrente elétrica. Nós já estudamos que a resistência é U dividido por I. Então, a tensão de saída é resistência vezes I. É a primeira lei de Ohm das resistências elétricas. Então, isso quer dizer que esse carinha aqui vai gastar energia. Ele vai ter uma tensão elétrica. Vamos representar aqui por V1, que ele vai ser a resistência interna vezes a corrente, que é o caso dessa equaçãozinha aqui. Então, a tensão de saída de uma bateria ou de uma pilha vai ser a nossa força eletromotriz menos a tensão perdida pela resistência interna da bateria. Muito fácil, pessoal. Muito fácil, né? Muito simples. Então, na prática, você já deve conhecer isso. Quando, por exemplo, você liga um carro, o que vai acontecer? No momento que você está dando ignição do carro, há uma perda de energia. Há uma perdazinha de energia por causa da resistência interna da bateria. Depois o alternador do carro vai segurar essa perda de energia. Então nós vamos falar sobre a curva característica do gerador. Olha pessoal, nós já discutimos nos slides anteriores que a tensão de saída é a nossa força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. A resistência e a força eletromotriz, elas são constantes, elas não variam. Então a única coisa que vai variar aqui é a tensão pela corrente elétrica. E como nós vemos aqui, ela é uma equação do primeiro grau. E você já deve saber na matemática que toda vez que você achar uma equação do primeiro grau, ela vai ser uma reta. Como o coeficiente é negativo, a reta ela vai ser decrescente. Onde, quando não temos corrente, nós só vamos ter a força eletromotriz. E quando não tivermos força eletromotriz, a corrente seria a máxima, que é chamada a corrente de corte. Então o gráfico vai ser sempre assim. Então você pode usar aqui as proporções aqui para achar qualquer ponto aqui dessa reta. Você só precisa ter 2 pontos para determinar essa reta. Ou seja, se você tiver a força eletromotriz e a corrente máxima dela, você vai conseguir ver o gráfico do gerador. Então vamos direto a uma questão. Essa questão que eu tirei do livro didático de vocês. E ela fala o seguinte: um gerador, não precisava nem falar que era um gerador, a gente podia ver aqui pelo gráfico. Apresenta o comportamento descrito. Se uma lâmpada de resistência 4,5 ohms for associado em série em um gerador, por isso que é importante você saber como é que funciona uma associação de resistores, tá bom? Assunto passado, então é bom dar uma revisada. Qual será o valor da corrente elétrica que passará pela lâmpada? Então, pessoal, seria simplesmente um circuito assim, né? Ó, nós temos aqui a bateria. Ela vai ter uma resistência interna. Ela vai ser ligada a uma lâmpada que tem uma outra resistência. E aí a gente vai fechar aqui o circuito. A corrente elétrica vai passar assim. Então o que a gente observa aqui no gráfico? Vamos ver que aqui nós temos o 12. 12 é quem? Nossa força eletromotriz. Ah, professor, mas nós não temos a corrente máxima, a I. A gente não tem a corrente máxima.
Mas nós temos outros pontos aqui. Como nós já discutimos, para determinar uma reta, você só precisa de 2 pontos. Então a equação da reta é essa aqui, né? U igual a E menos R vezes I. Ou seja, qualquer ponto aqui tem que ser igual a E menos R vezes I. Então aqui, nesse primeiro aqui, quando é 9, vamos botar aqui, ó, 9. O E é constante, ele é 12. Menos R vezes o I. Quando for 9, o I é 6, ó. Então a gente passa o 6R para o outro lado, vai ficar assim, né? 6R, não importa a ordem, né? Multiplicando. 12 menos 9, que vai dar igual a 3. Então R é 3 dividido por 6. Cuidado para não botar 6 dividido por 3, viu? Que dá meio. Então a resistência interna aqui é meio. Então a resistência é meio, mas ele está em série. Então vou até botar aqui uma seta aqui, ó. É meio. E esse R aqui é 4,5. Então a resistência total aqui, como é em série, resistência equivalente é R1 mais o R2. O R1 é meio e o R2 vai ser o nosso 4,5. Então a resistência equivalente vai ser de 5 ohms. Mas ele não está perguntando isso, ele está perguntando da corrente que vai passar. Agora é só utilizar a relação, né? A primeira lei de Ohm, que é U dividido por I. Portanto, fazer aqui embaixo, o I vai ser U dividido por R. Quem é o U? O aqui vai ser os 12 volts, que seria o máximo, né? Que é a força eletromotriz. Então essa parte aqui vai ser a nossa força eletromotriz. E a resistência, 5. Então você dividindo aqui, vai dar 2,4 amperes. Então vamos para a próxima questão. Um estudante deseja medir a resistência interna de um gerador, cuja FEM, força eletromotriz, pode ser ajustada para diferentes valores. Para tanto, ele constrói um circuito com o próprio gerador, um amperímetro, pessoal, que mede corrente elétrica, e um resistor de resistência 18 ohms. Ou seja, ele vai pegar um resistor de 18 ohms. Ele na verdade quer saber a resistência interna da bateria e obter o gráfico. Então aqui nessa questão ele consegue alterar a força eletromotriz, então não é constante a força eletromotriz. E aí ele pede, calcule a resistência interna do gerador e depois para uma FEM igual a 12 volts, qual é a potência dissipada pela resistência interna do gerador. Então vamos lá. Então vamos analisar os dados aqui no gráfico. O gráfico está dizendo que quando tem uma tensão de 12, a corrente elétrica é de 0,6. Baseado nisso, a gente pode descobrir a resistência equivalente. Porque nós sabemos que a resistência é tensão dividido por corrente. E aqui a gente observa que ele obedece à primeira lei de Ohm, porque é uma reta. Então nós temos aqui 12 dividido por 0,6 amperes. Então, ele vai dar uma resistência de 20 ohms. Pronto. Essa resistência é constante em qualquer ponto aqui. Então, a resistência é de 20 ohms. Só que essa resistência de 20 ohms é a resistência total. Por quê? Porque está faltando a resistência interna. Como nós sabemos que a resistência que ele utilizou é de 18 ohms, de onde apareceu esse 20? Ah, muito fácil. Menos o 18, então vai ser os 2 ohms. Esse 2 aqui vai ser a nossa resistência interna da bateria ou do gerador. E aí na letra B, então respondemos aqui a letra A. Na letra B, ele quer saber qual é a potência dissipada pelo resistor interno. Então, potência dissipada por resistor é RI ao quadrado. Só que aqui é resistência interna, então vai ser 2. E a corrente, vamos pegar aqui esse 0,6. Então, você multiplica isso aqui ao quadrado, né? Então, vai dar
0,72 watts. Certo, pessoal? Então, dê uma estudada no livro texto de vocês, responda as questões, vejam outros vídeos no YouTube, e aí as dúvidas vocês postem lá no fórum para a gente responder, tá bom? E não esqueça de realizar as atividades. Até a próxima aula.